Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a vocês que eu peguei Covid. Meus irmãos, não é fácil. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu ainda estou um pouco fraco, viu, gente? Eu não pensei que eu ia ficar tão bambo assim não, viu? Mas eu louvo a Deus pela vida da Rosângela que cuidou de mim. Eu te amo. Olha só, vou fazer até como o pessoal faz assim, ó. Queridos, primeiro eu quero expressar a nossa total solidariedade ao projeto Missão Vida. Deus abençoe, Douglas, seja muito bem-vindo. Lucas, conheci o Lucas lá em Cacauzinho, não é? Sua esposa, eles que me levaram para ministrar numa conferência, e eu não sabia, e ele também não sabia que seria o missionário que estaria aqui na Missão Vida, aqui no Amazonas, aqui em Manaus. Deus o abençoe, sejam muito bem-vindos, contem com a Igreja Presbiteriana de Manaus, mande um abraço enorme para o pastor Wildo, é um precioso, um amigo do nosso coração, e essa igreja está de portas abertas sempre para a Missão Vida. Deus os abençoe grandemente, queridos. Louvado seja Deus por isso. Queridos, também quero dizer aos irmãos e às irmãs que este é o último culto que nós vamos ter aqui na nossa Arena da Juventude, enquanto igreja, não é? Teremos outros grandes eventos, mas no domingo que vem, chegou o dia. Dia 3 de julho, o Senhor estabeleceu para estarmos todos, não é, na grande celebração de dedicação a esta arena que o nosso querido presbítero Francisco disse que é Auditório 3, eu gostei dessa, viu? Mas, na verdade, é a nossa arena principal. Se Deus quiser, domingo que vem, estaremos todos lá, e quero convidar também os irmãos e as irmãs que venham, todos estejam conosco. Vai ser um dia de dedicação. Então, vai começar pela manhã e nós vamos encerrar à noite, e vai ser um tempo precioso. Vai estar conosco o pastor o Azaf Borba, vai estar conosco também lideranças da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, vai ser um dia lindo do Senhor. E eu quero convidar todos vocês, e convidem mesmo, tá certo? Quero pedir também que os irmãos, mais de 60 anos, eu quero pedir aos irmãos queridos e amados do meu coração, que vamos seguir a orientação sanitária do nosso estado. Se você puder, use sua máscara, é muito importante. É importante você usar máscara, tá certo? Agora nós teremos um espaço muito maior, muito mais amplo, lindo, bênção de Deus, e nós não temos palavras para expressar a gratidão que nós temos para com todos vocês. Todos vocês que contribuíram e continuam contribuindo na obra do Senhor, servindo com os seus dízimos e com suas ofertas. Deus os abençoe grandemente. E quero dizer a vocês que o nosso compromisso vai até novembro com o projeto Neemias. Não terminou não, irmãos. Até novembro, porque até novembro nós temos os nossos grandes desafios de pagamentos aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós queremos louvar a Deus porque essa igreja não buscou crédito em nenhum banco para fazer o que ela fez. E isso tudo é bondade de Deus. O Senhor falou conosco de uma maneira muito clara. Primeiro, eu darei todos os recursos para a reconstrução da arena principal, e não só da arena principal, de todo esse complexo que está sendo feito aqui. Segundo, a glória é minha. A glória é de Deus. Aqui não há glória humana. É glória, glória, glória somente a Deus. Esse espaço está sendo dedicado ao Senhor, para ser um espaço de pregação da palavra de Deus. E aqui eu quero abrir um espaço importante para dizer à igreja: esta igreja jamais irá usar o seu púlpito, os lugares de pregação nesses espaços aqui, e principalmente a arena principal, para qualquer tipo de manifestação político-partidária. Esta igreja vai ser uma igreja e continuará sendo uma igreja para a pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, você aqui é livre para votar em quem você quiser.
Aqui não há voto cabresto. Ninguém aqui tem autoridade para ficar colocando na sua cabeça quem é que você tem que votar. Você tem que votar naquele que Deus colocou no seu coração, segundo a palavra de Deus e os princípios das Escrituras. Mas ninguém aqui vai impor, goela abaixo, voto de A, B ou C ou D. Todos os irmãos são livres, à luz das Escrituras, para votar segundo o propósito de Deus no seu coração. E esta igreja é uma igreja que ela tem um princípio, ela é muito clara, as Escrituras, ela é inegociável, mas nós não fazemos desta igreja um lugar de espaço de política partidária. Essa igreja é do Senhor Jesus e será apregoado o Evangelho. E enquanto nós estivermos fazendo isso, essa igreja vai prosperar. O dia que nós fizermos qualquer conivência ou conveniência política, pode ter certeza, o Senhor não irá se agradar de nós. E nós queremos agradar o nosso Deus através da sua palavra. Quem crê nisso, diga amém. E é muito importante que nós saibamos disso. Porque é muito importante, porque esta é a fala do pastor da igreja. E representa o conselho da igreja. Não é? Então, é fundamental que essa igreja sinta-se na liberdade do Espírito de Deus, para votar em pessoas sérias, comprometidas com Deus e com a sua palavra. E nós sabemos que tem muita gente séria, comprometida com o Senhor. Então, você fique na bênção em relação a isso. O terceiro ponto que o Senhor falou conosco é: mobiliza o povo. E esse povo foi mobilizado. E esse povo se levantou com galhardia, com ousadia, com força, com altivez, com intrepidez. E vocês todos aqui precisam ter esta alegria e o regozijo e o privilégio de dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Minha oração é que Deus os abençoe grandemente e que é apenas o início do que o Senhor está soprando sobre nós. Amém? Quero convidar vocês também, na terça-feira, nós temos o nosso Salmo Cast. Irmãos, olha, é no YouTube, 19h30. Vocês precisam participar, compartilhar. Eu e o pastor Ariel fazemos a maior bagunça nesse dia, mas o salmo é maravilhoso. E terça-feira vai ser um salmo polêmico. Vai ser o salmo de número 1. Os felizes e os infelizes. Imagina o tema. Então te prepara. Pode mandar perguntas, porque podem mandar perguntas. Nós responderemos todas aquelas que nós queremos responder. Entendeu? Então, por favor, participe conosco. Terça-feira que vem vai ser bênção do Senhor. Vamos para a palavra de Deus, queridos? Vamos. Hoje é a última ministração sobre as parábolas. As parábolas de Jesus. Não é? Hoje é a última das ministrações que nós estaremos fazendo. Isto porque a partir de domingo que vem nós teremos a celebração de dedicação do templo ao Senhor, e depois já vem o musical, e aí a partir do mês de agosto nós estaremos já entrando na estação da colheita. Então vai ser algo maravilhoso. Eu estou animado com o musical, Eu sinto que... Quem aqui vai trazer convidados? Levanta a mão aí. Se você não trouxer, você vai ver o que vai acontecer com você. E outra coisa, você recebeu o convite. E se encalhar o seu convite, porque eu vou estar lá na porta. Eu vou estar na porta e eu tenho um raio-x. Vamos para a Bíblia, irmãos, vamos. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vai ser uma bênção, o pastor vai estar animado, os irmãos também. Versículos de 1 a 13. A parábola das 10 virgens. Quem abriu, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram
a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eis que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, o Reino de Deus. Esta é a tônica do Evangelho de Mateus. O reino está próximo. E esta é a percepção que nós temos quando nós começamos a ler, desde o capítulo 1 até o capítulo 28, como se a evidência do reino estivesse sendo claramente desvendado, como se estivesse sendo descortinado para a compreensão dos seus leitores. O capítulo de número 25 é a aplicação do sermão profético de Jesus no capítulo 24. O capítulo 24 fala sobre os princípios das dores. Esse é o sermão profético de Jesus. Fala sobre a grande tribulação. E fala sobre a vinda final de Jesus, a sua parousia. Jesus ministra esse sermão profético do capítulo 24, exatamente próximo já de Jerusalém, melhor dizendo, no Monte das Oliveiras. E após ele ministrar esse sermão profético, a respeito dos princípios das dores, a respeito da grande tribulação, a respeito da sua parousia, da sua segunda vinda, Jesus então vai fazer a aplicação da sua mensagem. E a aplicação que ele faz é através de parábolas. E uma das parábolas que Jesus narra é exatamente a parábola das 10 virgens. E Jesus diz, o texto sagrado, que ele começa dizendo que o reino de Deus é semelhante. Aí ele fala sobre as 10 virgens. 10 damas de honra, que estavam aguardando o noivo. O noivo que seria conduzido para a noiva, para uma celebração, para um casamento. E essas 10 virgens, Jesus fala que 10 eram prudentes e 10 imprudentes. As 10 prudentes eram aquelas que tinham suas lamparinas com azeite. As 5, melhor dizendo, as prudentes tinham suas lamparinas com azeite. As outras 5, as imprudentes, tinham suas lamparinas, mas sem o azeite. E o texto diz que o noivo aparentemente demorou. E elas adormeceram. E num estado de letargia, diz a Bíblia, que à meia-noite o noivo então aparece. E há um grito: o noivo chegou. Elas são despertadas. E as 5 prudentes, com seu
com azeite em suas lamparinas, então alumiam e começam a andar com o noivo. Mas as 5 imprudentes, que não tinha azeite na lamparina, diz o texto sagrado, que elas suplicam às outras 5 prudentes que compartilhem o azeite, e elas não compartilham o azeite. E elas não compartilham porque não teriam condições de chegar até o casamento, até a noiva com o noivo, para iluminar a estrada. Então elas saem para comprar. E o texto sagrado diz que, voltando, elas encontram numa situação difícil. A situação difícil era que a porta da festa estava fechada. A porta estava encerrada. E elas suplicam para entrar, e o texto sagrado é claro e é peremptório quando diz: está fechada a porta. E elas clamam, e o Senhor responde a elas, as 5 imprudentes, dizendo: eu não as conheço. E o texto encerra dizendo: vigiai, porque nós não sabemos a hora que o noivo vai chegar. Esta parábola ela é muito clara. É uma parábola que fala sobre vigilância. É uma parábola que fala de estarmos atentos, até porque a temática do assunto é essa exatamente, de estarmos atentos, preparados, com o nosso coração vigilante a respeito do noivo. Jesus aqui está falando algo importantíssimo para a igreja. Ele está falando algo que nós precisamos aqui ter pelo menos 2 lições bem definidas nesta noite. E eu quero ser incisivo com você e claro com você. A primeira questão que Jesus quer nos ensinar nesta parábola é que todos nós devemos estar preparados para a vinda do rei, para a vinda do noivo. O texto diz isso, quando afirma claramente de que as 5 virgens imprudentes estavam sem o seu azeite. Elas tinham as lamparinas, mas não tinham o azeite. As 5 prudentes tinham suas lamparinas e também o azeite. E o texto é claro em dizer de que elas adormeceram, e quando no Kairós, no tempo oportuno, no tempo da oportunidade, no tempo de Deus, no momento de Deus, no relógio de Deus, na hora de Deus, o noivo chegou. E quando o noivo chega, há ali um exclamar: o noivo chegou! E todas acordam. E o texto diz que as 5 virgens, as 5 damas de honra, que deveriam conduzir, juntamente com as outras 5 prudentes, essas 5 imprudentes, elas não puderam caminhar com o noivo, porque elas estavam sem o azeite, sem o óleo para iluminar a sua caminhada. E elas então chegam atrasadas na festa, a porta está fechada, e o Senhor diz: eu não conheço vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto está falando sobre a parousia de Jesus. Está falando sobre a sua segunda volta, e eu estou convencido de que estas mensagens, ou essa temática, ou este assunto, tem sido rasgado das Escrituras ao longo da nossa trajetória. Porque nós não falamos mais sobre a volta de Jesus.
Nós não falamos mais sobre a sua segunda volta, sobre a sua segunda vinda. Me parece que nós vivemos num mundo tão existencialista, tão materialista, que nós vivemos de uma maneira tão focada nas coisas, no ter, que nós esquecemos claramente de que nós somos peregrinos nessa terra e que a vida é fugaz e que o tempo está urgindo a cada dia em relação à volta de Jesus. Me parece que nós cristãos estamos nos cristificando numa perspectiva mais secularizante. A gente vive a vida cristã muitas vezes sem ter a percepção clara de que Cristo vai voltar. Parece que nós envidamos nossos esforços, nós construímos, nós estabelecemos projetos onde esta questão da volta de Jesus, da sua segunda vinda, não faz parte da nossa caminhada. Parece que a nossa cronologia de tempo, de nascermos, de vivermos, de morrermos, está numa dinâmica a ponto de nós não imaginarmos que é possível nós contemplarmos a volta de Jesus. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, por favor, no capítulo 5, por gentileza. E ouça essas palavras que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Observe o que diz o texto sagrado a respeito da vinda do Senhor Jesus. Diz assim, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 11, diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do Senhor, sejamos sóbrios, revestidos-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Esta é uma palavra de exortação, de conselho, de orientação que Paulo está dando à igreja de Tessalônica, falando a respeito da volta de Jesus, falando de que nós precisamos nos inteirar, que nós precisamos compreender de que vai chegar o dia da volta de Jesus e será como exatamente um ladrão age de surpresa. As pessoas não estarão preparadas, mas vai ser algo furtivo, algo extraordinário, algo indizível, e a vinda dele é premente. E me parece que nós esquecemos disso. Nós que somos do Senhor, nós andamos na luz, nós não andamos em trevas, nós não andamos mais nos antros da noite, sem a perspectiva de uma visão de Deus na nossa vida. Ao contrário, nós fomos alcançados, fomos transformados, fomos reconciliados, fomos redimidos em Deus, para que venhamos a nutrir na nossa alma um profundo desejo da volta de Jesus, falando Maranata. Me parece que nós estamos numa letargia espiritual, agarrados ao materialismo desta vida, consumidos pelo consumismo que a sociedade tem provocado em nós, estabelecendo metas, alvos para plantarmos nossas vidas nesta terra.
Eu não estou dizendo aqui que você não tem que ser responsável, que você não tem que aspirar, desejar, ter um coração ávido por sonhos e projetos que Deus estabeleceu no seu coração. O que eu estou dizendo é que se tudo isso for ensimesmado apenas em nós, e tão somente em nós, sem uma perspectiva de que isso seja para a glória de Deus, e o nosso coração seja completamente inspirativo, no sentido de que Jesus vai voltar, meus irmãos e minhas irmãs, nosso cristianismo, ele está completamente equivocado. Eu não vejo as pessoas mais suspirarem pela volta de Jesus. Tem gente que está vivendo essa vida como se fosse verdadeiramente passivo dessa filosofia nihilista de dizer que o importante é fazer tudo aqui agora, porque depois tudo acaba, não existe mais nada, não tem mais significado após esta vida. Me parece que tem muitos cristãos vivendo assim. Como aquele homem que disse: eu agora vou pegar todos esses campos, vou colocar dentro do meu celeiro todas essas benfeitorias que eu fiz, vou colocar no meu armazém, vou colocar aqui uma rede, apenas parafraseando, vou deitar nela e vou colocar, arregala-te, ó minha alma. O Senhor disse: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. A gente vive uma loucura, uma caminhada do dia a dia, que a gente não tem mais essa sensibilidade, a gente não tem mais essa percepção. Essas 5 virgens estavam despreparadas para a volta do Senhor, porque não tinham azeite. O azeite é o óleo é o Espírito Santo de Deus. Será que a nossa vida cristã vai ser essa assim mesmo? Compra, vende, adquire, conquista, se posiciona, estabelece posição, e parece que é uma coisa até meio que cíclica, o tempo todo vivendo assim. Tem gente que está aqui, mas amanhã, já está pensando o que vai fazer amanhã. Tem gente que está aqui com a sua mente divagando, imaginando o que vai fazer amanhã. Tem gente que já está elaborando a sua agenda de amanhã cedo, aqui à noite. Tem gente que já estabeleceu sua agenda inteira da semana, como se ele fosse o dono da sua agenda. Ei, escute, presta atenção, você não é dono da sua agenda. Deus é o Senhor da sua agenda, da minha agenda, da nossa agenda. É Ele que nos conduz, é Ele que estabelece os valores, é Ele que estabelece os princípios para a nossa caminhada. E é por isso, muitas vezes, que nós perdemos essa capacidade de contemplar o sobrenatural de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, em saber que Ele vai voltar. E me parece que tem gente que fica triste quando a gente fala sobre isso. Não, por favor, agora não. Preciso casar. Agora não. Preciso comprar minha casa. Agora não. Eu preciso... Meus irmãos, tudo isso faz parte da nossa natureza humana. Isso é muito humano sentir isso. Mas não há outra alegria maior na vida de um cristão, como disse o apóstolo Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esta é a palavra de Deus que tem que inspirar o nosso coração, encher nosso coração, enternecer nossa alma, de dizer: louvado seja Deus, porque um dia eu fui resgatado, fui transformado, e agora a minha cabeça não está somente nessa terra, os meus pés estão plantados aqui, mas minha cabeça já está no céu, porque eu sei que Ele vive, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Então, essa é a lição que esse texto nos traz, de vigiarmos. E o que é um vigia?
O vigia é aquele que tem que estar atento. O vigia, ele tem que estar com os seus olhos espirituais antenados, com uma sensibilidade, ele tem que estar focado, ele é um atalaia, ele está visualizando, ele está atento, ele está preocupado, ele está ali focado em algo que vai acontecer, ele está preparado. Sabe, irmãos, nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Esta é a primeira lição. A segunda lição que eu quero compartilhar com vocês, nesse texto, eu quero que você volte para ele, se você está com ele aí. Além de nós temos que estar preparados para a volta, para a vinda do rei, é preciso também estarmos selados com a salvação do rei. Selados com a salvação. E eu quero lhe chamar a atenção para esse assunto agora. O texto sagrado, além de nos chamar a atenção para vigiarmos, o texto diz algo que me chama muita atenção e eu quero refletir com você hoje aqui sobre este assunto. Jesus está falando para aqueles religiosos, falando para os fariseus. E quando as 5 virgens imprudentes chegam à festa e não entram, porque a porta está fechada, o texto sagrado diz claramente que o Senhor disse: e eu vos digo, eu não o quê? Os conheço. Eu não as conheço. Eu creio, irmãos, que aqui há uma aplicação importante para nós. Porque Jesus está falando para religiosos. Jesus está falando para gente que tinha apenas lamparinas. Gente que tinha lamparina, mas não tinha o óleo. Essas 5 virgens imprudentes, elas não tinham o óleo em suas lamparinas, apenas lamparina. E lamparina, nesse contexto, é religiosidade. Eles eram religiosos. Eles tinham uma religião. Tinha forma, mas não tinha conteúdo. Tinha forma, mas não tinha essência. E a essência da lamparina, o que tinha que ter na lamparina era o óleo. O óleo era que iluminava, o óleo é que gerava fogo para iluminar o caminho do noivo. O óleo é o Espírito Santo de Deus. O que eu creio aqui, irmãos, é que essas 5 virgens imprudentes, elas não tinham Deus em suas vidas. Não tinham o óleo do Espírito. Não tinham o óleo regenerador. Porque o Espírito de Deus é que regenera o homem. As 5 prudentes, elas iluminaram porque elas tinham o óleo, elas tinham a presença de Deus. Deus estava na vida delas. E isso aqui tem uma aplicação muito clara. É que tem muita gente que se acha religioso e se acha de Deus, mas ainda não experimentou a verdadeira transformação em Cristo Jesus. Tem muita gente que participa da igreja visível, mas talvez não faça parte da igreja invisível, porque não experimentou a verdadeira conversão. Experimentou uma adesão na sua caminhada, mas não uma conversão. Tem muita gente que vive de religiosidade, mas não experimentou verdadeiramente a espiritualidade pelo Espírito Santo de Deus. Não houve conversão genuína. E eu disse aos irmãos e às irmãs nessa igreja, de que enquanto nós estivermos pastoreando os irmãos, nós não vamos parar de cessar de dizer, se você ainda tem uma inquietação na sua alma, se você ainda tem dúvida a respeito da salvação, hoje é o dia de você se render verdadeiramente a Jesus. Sabe por quê? Porque simplesmente fazer batismo, fazer uma profissão de fé, isso não é um instrumento claro e inequívoco de que você foi transformado. O que transforma o homem verdadeiramente é Jesus Cristo, é reconhecer que Ele é o meu único Senhor
Senhor e Salvador da minha vida, que eu andava num mundo perdido, longe de Deus, totalmente envolvido pelas trevas, e Ele me resgatou das trevas e me colocou no reino dos filhos do seu amor, me colocou diante do Cordeiro de Deus. Foi Ele quem, o Espírito Santo de Deus, que me fez compreender que Jesus Cristo é o meu único suficiente Salvador, e não há outro caminho. Essas 5 virgens imprudentes, elas não entraram porque elas não conheciam o noivo. Tem muita gente assim. Tem muita gente que está na igreja, mas não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Tem muita gente que está na igreja e ainda continua com um pé dentro da igreja e o outro no mundo. Tem muita gente que está na igreja vivendo apenas de uma sociabilidade, de um espaço agradável, de um lugar maravilhoso, de um ambiente comunitário. Tem muita gente que vem na igreja porque quer namorar. Tem muita gente que vem na igreja, e não tem problema não, viu? Mas tem muita gente que vem na igreja porque precisa não sei o quê. Eu preciso amenizar minha alma. Eu preciso ter um elevo. Eu preciso disso. Meu irmão, minha irmã, querido, querida, por favor, eu quero lhe avisar. Você está aqui por causa de Jesus. Foi Ele que trouxe você. E sabe para quê? Para que você reconheça Ele como seu Senhor e Salvador. Aí sim você terá convicção clara de que as portas já foram abertas e você entrou para celebrar um grande casamento diante do noivo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E está na hora da gente pensar nisso. Você tem convicção da sua salvação em Cristo Jesus? Se você bateu catolé hoje, você sabe para onde você vai? Já foi. Senha 280. Seu Antônio. Tem um irmão que baixou a cabeça ali. Aqui não, pastor. Senha 320. Pastor Wellington. Está firme? Está firme. Senha 390. Dona Josefa. Senha 8.900. Pastor Francisco. Irmãos queridos, a grande questão é: você tem sua convicção clara da sua experiência com Jesus? Que você foi redimido, alcançado, lavado pelo sangue do Cordeiro, que o óleo, o azeite está na sua lamparina e você anda como aquele que anda de glória em glória, olhando para o autor e consumador da sua fé, que a luz de Cristo, a lâmpada de Cristo, essa luz maravilhosa ilumina o seu caminho. Você tem essa convicção? Se você ainda não tem essa convicção, eu quero desafiar você a se posicionar, porque não sou eu que faço a obra, não é você que faz a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está aqui nesse lugar, e sabe, é Ele que faz esse movimento maravilhoso, é Ele que leva o pregador a falar de tal maneira, com autoridade, com graça, e dizer: meu irmão, que ninguém aqui hoje se perca, e se alguém está com dúvida a respeito disso, a Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus e teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Sabe, irmãos, nós não podemos sair daqui com incertezas na alma. Sabe, há uma doutrina calvinista que é inegociável: a segurança do crente. A segurança do crente
É essa convicção que ele tem, que ele foi redimido pelo Senhor, ele foi resgatado pelo Senhor, ele foi tomado pelo Senhor, ele foi arrebatado pelo Senhor, e ninguém mais pode tirar das mãos do Pai o seu filho, a sua filha. Nenhuma ovelha será perdida quando aquele que é o bom pastor arrebatou-as com a sua mão. Você está seguro. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do porvir, nem coisas do presente, nada, nem profundidade, nem cumprimento, nada absolutamente pode separar você do amor de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque esse amor está em Deus. Mas é necessário a gente ter essa convicção, porque Ele há de voltar. E aí eu quero convidar você novamente a ir para 1 Tessalonicenses capítulo 5. Volte para o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, por favor. E observe melhor capítulo 4. Observe o que está escrito no versículo 13 a 18. Quem abriu, diga amém. Está assim escrito: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! E aí a gente vai para Apocalipse capítulo 19. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E observe isso, da importância que é sobre a vinda do Filho do Homem. Diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 19, versículo 11: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, que há de vir, meus irmãos e minhas irmãs, para a glória de Deus. Esta vai ser a maior experiência indizível da igreja do Senhor Jesus. Aqueles que morreram em Cristo serão revestidos de incorruptibilidade e estarão diante do Senhor Todo-Poderoso. E aqueles que virão, ou melhor, contemplarão a volta do Filho do Homem, serão também revestidos de incorruptibilidade, de celestialidade. E nós juntos nos ares, uma trombeta ressoada para a glória de Deus, o Rei dos Reis montado em seu cavalo branco, com vestiduras de tinto, e a Bíblia diz que o seu nome está estampado nas suas vestiduras e na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá, ele está prestes a vir, e a igreja do Senhor Jesus precisa se preparar para esta volta, para a glória dele. Você está preparado? Ou ainda estamos ouvindo a palavra: eu não os conheço? Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus conta essa parábola para nos lembrar de nós estarmos preparados. E ele conta essa parábola
para dizer que aqueles que têm o óleo em suas lamparinas entrarão na festa e adorarão o Cordeiro, e as bodas acontecerão para a glória de Deus, onde o noivo encontra com a sua noiva, onde Jesus encontra com a sua igreja. E isso, irmãos, é palavra de Deus para a gente hoje aqui. Vamos ficar de pé? Eu gostaria que nós cantássemos um cântico, ó Alfa, Ômega, e nós vamos cantar esse cântico. E se alguém aqui ainda, nesta noite, não tomou uma posição de conhecer mais as Escrituras Sagradas a respeito do Filho de Deus, se você está como essas 5 virgens aqui, imprudentes, ainda há tempo. O noivo ainda não voltou. Ele está para voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Nós não sabemos qual é a data, mas nós sabemos que Ele virá. Sabemos que Ele virá. E eu quero convidar você, meu irmão, que ainda está sem esse azeite, peça para que esse Espírito Santo de Deus entre em você de uma vez por todas e faça uma transformação verdadeira, radical, transformadora. Não viva de religiosidade, não viva achando de que a sua salvação depende de mais alguma coisa, depende de fulano, de beltrano, de pastor, de alguém, que depende do seu pai, da sua mãe. Não. A salvação é graça de Deus na nossa vida. É Ele que imputa em nós a sua graça. Nós fomos rendidos por Ele, nós fomos agraciados por Ele. E saiba de uma coisa, hoje, nesta noite, você pode falar: Senhor, eu ainda estou com a incerteza da minha alma, mas eu, confiado na Tua palavra, eu quero ser azeitado pelo Senhor, enchido pelo Senhor, porque eu quero estar preparado para a Tua volta. Eu quero estar preparado, porque eu sei que não é pelos meus méritos, é pelos Teus méritos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 1,13, em quem também vós, após ouvirtes o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ora, não sabeis que os vossos corpos não sois de vós mesmos? Vós sois templo do Espírito Santo. Adore, adore ao Senhor. Tu que estás assentado. Vamos adorar juntos. No trono, sempre reinando, sempre reinando, soberano. Adore ao Senhor. Anjos cantando. Nós podemos adorar mais forte agora. Homens louvando. Deus é unido com o seu povo. O Espírito Santo está aqui. Deus é unido com seu povo. Levante as mãos e declare: Ó Alfa, Ômega, Cristo, Cristo, Filho, ó vem,
poderoso. Ansioso espero. Eu quero ver a igreja adorar o Senhor agora. À sua volta. A sua volta. Do grande dia. Do grande dia em que tu virás. Declare ao Senhor, então subiremos, irmãos. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Oh, aleluia! 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 Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Oh Deus, Filho, ó vem. ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ó vem, Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Rei dos Reis.